Medicina da Floresta. Estou aqui mais uma vez para falar das novidades que encontrei no mundo espiritual. E sobre o tema que vou abordar agora, tenho que reconhecer que não sabia nada a respeito quando encarnado. Então recebi a novidade com certa estranheza, mas também com o respeito necessário. Principalmente pelo respeito que tenho pela minha amiga Potiguara, que é sempre sensata e disciplinada, e claro, uma guerreira corajosa. Então, quando a noite estava quase chegando lá na colônia Jardim Érida, vi no jardim de minha casa a minha amiga índia, que me esperava juntamente com outro índio que eu também conhecia. Era o Biratã, e quando me viram chegando, vieram me saudar com alegria. E o Biratã disse: "Ô moço, eu e a Nancy viemos te buscar, para você ver onde nós trabalha, para você ver como acontecem as curas e as limpezas de consciência, aonde se tem a medicina da floresta." Enquanto ele falava, fiquei confuso com algumas coisas. Daí perguntei: "Amigo Biratã, nunca ouvi falar sobre a medicina da floresta. Do que se trata? E outra coisa, o nome da minha amiga é Potiguara ou Nancy? Por que você chama ela assim?" Então o Biratã sorriu e com calma respondeu: "O nome dela é Nancy. Os potiguaras são índios que vivem do mar, se alimentando de camarões e caranguejos. Poti em tupi é camarão. E quanto à medicina da floresta, prefiro mostrar do que ficar falando. Por isso a gente veio aqui para te chamar lá para Muiraquitã. Daí a gente reúne o resto do povo que precisamos e vamos até o coração da Amazônia, onde uma casa muito simples oferece o serviço de forma direita, com amor e responsabilidade." Então fui ficando curioso e perguntei mais uma vez: "Mas a tal medicina da floresta pode ser usada de maneira ruim ou incorreta?" Daí foi a minha amiga Potiguara que respondeu com calma: "Pode sim, é o que mais acontece hoje em dia. Muita gente usa o pai rapé e a mãe ayahuasca com muita frequência e sem mudar. Continuam com os vícios, com os mau comportamentos, e tem gente que toma remédio controlado ainda. A força faz bem quando o homem decide ser bom, mas quando a pessoa quer ficar sempre do mesmo jeito, a força da medicina mostra toda a nossa sombra e toda a nossa dor. E ninguém quer ver a própria sombra. Agora vamos. Não quero que tu perca nada. Já falei com a dona Bey, você vai com a gente. Não se preocupa com o teu trabalho. Tem gente no teu lugar." "Tá bom, vou com vocês. Mas e aí, continuo te chamando de Poti ou de Nancy?" "Melhor que seja de Nancy, porque te chamei de camarão o tempo todo sem saber?" Perguntei constrangido. "Me chama como sempre me chamou. Eu gosto de camarão mesmo. Agora vamos, sem demora," respondeu ela, já me pegando pela mão, e o Biratã veio logo atrás. Quando finalmente deixamos o portão principal da colônia, flutuamos rápido para Muiraquitã. E quando lá chegamos, um grande número de indígenas e amigos negros nos esperavam. Entre eles também estava a negra Zúlia, que há muito tempo eu não via. Daí foi só ela pôr o olhar em mim para vir correndo, me cumprimentar com toda a alegria que tinha, e disse: "Ô moço, que saudade! Hoje você vai ver outro tipo de serviço. E vai ver também como eu aprendi a dominar os filhos do ar.
me obedecem e fazem tudo que eu preciso que façam. Eu não sei até onde você conhece os irmãos elementais, mas hoje verá todo tipo deles. Nos trabalhos com a floresta, eles são muito úteis. Só que ela não teve tempo de me explicar mais nada, porque uma trombeta soou e nós todos nos dirigimos para a saída da colônia que gravitava sobre a Amazônia. Então descemos até a floresta e daí perguntei: agora nós vamos até a casa simples onde eles usam a medicina da floresta? Daí a negra Zúlia me olhou com os seus olhos brilhantes e respondeu: a gente chega lá junto com o sol. Agora vamos chamar os elementais. Precisamos deles nesse trabalho, como já disse. E nas colônias eles não chegam, para que se mantenha a ordem. É que nas colônias onde atendemos com carinho os recém-desencarnados, nem todos entendem de tudo, e muitas novidades perturbariam a cabeça de quase todos. Daí essa turma tão abençoada de servidores fica mesmo do lado de fora. Mas de repente ela parou de me dar explicações, olhou para cima e soltou um grito forte. Daí começou a ventar e ouvimos risadas por todos os lados e começaram a aparecer homens e mulheres acinzentados com roupas coloridas. Alguns deles tinham também a pele azulada com um certo brilho. Outros eram bem pequenos, quase transparentes. E alguns deles tinham asas como as dos insetos que conhecemos. Daí se reuniram ao redor de Zúlia, se curvando de forma reverente. Então silenciaram. Daí ela disse: salve, filhos do ar! Tragam para os homens e mulheres da casa de Maria as mais belas memórias do passado e os sonhos do futuro, na força da bebida sagrada. E eles responderam em uníssono: sim, Senhora da Terra, nós obedeceremos. Então minha amiga Poti me surpreendeu, pegando 2 chocalhos e fazendo com eles uma música cadenciada que começou a acelerar cada vez mais. Enquanto minha amiga fazia esse tipo de coisa, estava bem concentrada. Daí o clima começou a ficar estranho, meio pesado, e detrás das árvores começaram a surgir anões que vinham de todas as direções. Também se aproximaram de nós pequenas mulheres aladas que traziam pequenos potinhos. Eu já conhecia essas elementais, eram as fadas de Necturi, uma amiga que também chegou, me cumprimentando com a alegria de sempre. Também apareceram seres muito pequenos que se assemelhavam a galhos e folhas, como se fossem um tipo de bicho-pau ou coisa assim. Mas eram elementais mesmo, pois traziam também características humanas, principalmente em seus rostos e nas mãos, que eram iguais às nossas. Daí todos eles se aproximaram de Potiguara e ela disse: agitem os intestinos e os estômagos das pessoas que trazem impurezas, tornando o câncer menos material, para que possa ser curado, mandando embora os vícios e toda sorte de doença. Quando a força da floresta vier no corpo dos encarnados, procurem esses problemas e façam o que pedi. E todos eles responderam em uníssono: sim, Senhora da Terra, é o que faremos. Eu estava assistindo aquela cena e desejava fazer perguntas, mas não tive tempo, pois o Biratã soprou uma trombeta dourada e vimos um relâmpago no céu.
e de todas as direções começaram a vir homens e mulheres flamejantes que estavam nus e não se feriam com o fogo que cercava eles. Também chegaram pequenos seres que pareciam lagartixas que eram flamejantes e bem coloridas. E com eles veio o Rei Agras, que era um elemental do fogo que eu já conhecia. Era um homem alto e forte que pegava fogo e tinha o rosto de leão. Ele veio acompanhado de sua companheira Sidari, que era uma bela mulher nua cercada por um fogo verde. Quando me viram, os dois se aproximaram e o Rei Agras me cumprimentou dizendo: "Você nos visitou uma vez, não esqueci de você. É alguém bom, mas agora viemos ajudar. Veja e aprenda." Quando ele terminou de falar, me senti honrado por não ter sido esquecido, mas havia muito trabalho a ser feito. Daí eu não me sentia à vontade nem mesmo para fazer qualquer pergunta naquele momento. De repente, meus pensamentos foram interrompidos pela risada estridente do meu amigo Jaime, que chegou com os seus naturais. Um outro tipo de elementais que lidam com o magnetismo e outras energias, usando as intenções e o tamanho da nossa vontade. Então, de repente, o índio Ubiratã disse aos filhos do fogo: "Quando a força da ayahuasca chegar, acendam os cérebros dos homens e seus olhos com a beleza dos senhores celestiais, para que eles possam receber as informações dos seres mais elevados." "Sim, é o que faremos, Senhor da Terra", responderam todos. Então daí foi a vez de Jaime emitir um som. Eu não entendi nada, mas os naturais dele fizeram um som correspondente. Então acho que estavam recebendo ordens também. Daí o sol nasceu e todos nós finalmente encontramos a casa de Maria. Era uma cabana simples, mas bem grande, com um salão, 2 banheiros rústicos e tinha também um pátio. E lá no meio desse pátio havia um panelão e um amontoado de lenhas que ainda não tinha sido aceso. Só que não demorou muito para que homens e mulheres começassem a chegar. E chegaram com uma energia maravilhosa. Estavam sorrindo e mantendo uma conversação agradável. Eram pessoas extremamente agradecidas e unidas. Não vi ali nem crianças nem adolescentes. Haviam ali apenas jovens adultos e pessoas mais maduras. Daí os homens e mulheres foram se separando, enquanto eu observava tudo com o máximo de atenção possível. As mulheres foram buscar sacos grandes e dentro deles haviam muitas folhas. Daí Potiguara me explicou: "Essas folhas são da chacrona. É o lado feminino da bebida sagrada. Vamos acompanhar essas mulheres." E acompanhamos mesmo. Elas foram até uma cachoeira muito linda e enquanto lavavam as folhas, cantavam músicas alegres e contavam como tinham sido suas primeiras experiências com a bebida sagrada. Daí uma velha índia chamada Tessaia começou a cantar uma música melodiosa e de dentro da cachoeira começaram a vir mulheres nuas transparentes como a água e pequenas sereias que cantavam uma melodia que não parava. Daí a velha índia disse: "Quando os encarnados receberem a força da floresta, limpem suas emoções, que eles riam e que chorem o quanto puderem, lavando a alma das tristezas antigas."
Assim faremos, Senhora da Terra, responderam todas de forma melodiosa e agradável. E quando ouvi a resposta das filhas da água, também me emocionei. Me lembrei do dia que visitei o reino das emoções e o quanto aprendi com essas elementais. Me lembrei da apaixonada Darine, a qual tive que conter, mas não tive tempo de continuar relembrando dessa visita, porque o índio Ubiratã cutucou o meu ombro e disse: "Venha, vamos lá para o outro lado ver o trabalho dos homens, meu amigo." Então eu segui os passos de Ubiratã e achei os homens em um depósito, macerando raízes com pequenos porretes, enquanto cantavam uma música bem alegre. Daí o Ubiratã disse: "Essa raiz é o jagube, a parte masculina da bebida sagrada." E percebi que enquanto eles golpeavam as raízes, os elementais da terra faziam o mesmo, com pequenos martelinhos que brilhavam, enquanto os irmãos naturais que Jaime havia trazido estendiam as mãos sobre as raízes, emitindo vibrações e pequenos estalos. Então, quando a primeira parte do trabalho terminou, as folhas e as raízes foram colocadas no panelão com a água que já fervia. Daí os homens e mulheres se reuniram e continuaram a cantar suas músicas alegres. Daí os elementais do ar rodearam o panelão e cantavam ao redor dele uma música estranha, mas bem alegre, e alguns deles sopravam a água. Então o trabalho finalmente terminou e a bebida estava pronta. O sol estava se pondo e os convidados da noite começavam a chegar. Algumas daquelas pessoas eram mais sinceras e outras traziam com elas mais curiosidade do que vontade de mudar, mas todas estavam ali e receberiam a bebida. Então as madrinhas e padrinhos daquela casa simples chegaram, cumprimentando a todos com alegria e amor, dando também prévias explicações do que se poderia ou não fazer e do que poderiam ou não sentir, onde ficavam os banheiros e essas coisas todas. Então as músicas começaram a ser cantadas e todos cantavam alegremente enquanto batiam palmas. Então a primeira dose da bebida sagrada começou a ser servida, e as pessoas de forma ordenada e tranquila iam até a fila, pegavam seu copinho e bebiam, com curiosidade ou reverência, seja como for, continuaram cantando. De repente, os elementais entraram e começaram a circular pelo ambiente. As filhas da água abraçavam algumas pessoas, às vezes acariciando seus cabelos e às vezes falando frases amorosas enquanto beijavam com ternura o rosto de quem precisava de carinho. Daí não demorava muito para que essas pessoas começassem a chorar. Um choro silencioso que vertia lágrimas grossas, mas que as pessoas não eram capazes de conter. Alguns também sorriam sem motivo enquanto cantavam as canções. Os elementais da terra também trabalhavam como podiam, atravessando com as mãos o ventre de algumas pessoas, fazendo com que a bebida sagrada eliminasse as doenças. As pessoas atendidas por esses elementais começavam a sentir náuseas e até dor de barriga. E os naturais também trabalhavam, se aproximando das pessoas mais afastadas e mais medrosas. Estes, então, sentiam uma enorme solidão para entenderem que não é possível viver em completa solidão. Dessa maneira, seriam curados de sua fobia social e da timidez excessiva. E os filhos do fogo, por sua vez,
colocavam as mãos sobre os olhos e sobre a cabeça de outras pessoas que enxergavam luzes e figuras caleidoscópicas, para minutos depois enxergarem seres luminosos, extraterrestres, arcanjos e anjos guardiões, que lhes transmitiam conceitos de unidade e fraternidade cósmica. Alguns iam ainda mais além, acessando a luz clara onde ficam seres ainda mais superiores. Mas daí o temor se apoderava do coração, e pelo medo da não existência, a consciência desses últimos recuava e precisavam muitas vezes serem amparados pelas madrinhas e padrinhos já experientes pelos anos. Então a segunda dose da bebida começou a ser servida, e Potiguara me surpreendeu dizendo: "Vem, Sadraque, nossa bebida no astral foi preparada pelos próprios elementais, e você participará também da experiência." "Eu? Precisa mesmo? Acho melhor não, Poti." "Acho melhor sim. Você não veio aqui à toa e você vai ser cuidado por mim. Não tenha medo." Enquanto ela falava, foi me conduzindo até uma fila onde desencarnados como eu esperavam a sua vez. E quem me serviu foi Necturi, minha grande amiga, que disse: "Você receberá apenas uma dose, pois a bebida feita pelos elementais é essência pura, mais forte que a bebida dos encarnados." "Você não tá me ajudando, Nana," comentei assustado. Mesmo assim, tomei a bebida com respeito e gratidão. Era bem amarga e não tinha um cheiro muito bom não. Mas é isso. Fui conduzido até uma roda onde negros e indígenas cantavam e batiam palmas. Então o amigo Détro, de repente, se aproximou de mim e disse com tranquilidade: "As músicas que eles estão cantando são simples e cheias de verdade, e bem repetitivas. Preste atenção nas letras dessas canções, e quando aprender algumas frases, cante também. Quando se sabe as letras das músicas, a consciência chega onde deve chegar quando recebe a bebida sagrada." Então ele parou de falar e começou a cantar juntamente com os negros e indígenas. Ele também tinha tomado a mesma bebida que eu, e não demorou muito para que ele estivesse sorrindo e cantando com mais entusiasmo. Eu não sei qual era a percepção dele, mas logo chegou a minha vez. Fiquei um pouco assustado, senti como se tudo estivesse girando e o cenário à minha volta se desmoronava como se estivesse caindo aos pedaços. Vi então uma luz muito clara e parecia que todas as coisas eram uma só, e uma voz me dizia como se fosse um murmúrio ou um chiado: "Somos todos um, somos todos um. Não acredite na heresia da separatividade. Somos todos um." De repente, senti como se caísse em uma queda vertiginosa. Minha consciência estava no abismo. Daí então, vi pessoas deformadas que se arrastavam e sofriam, enquanto tateavam em uma completa escuridão e não me percebiam. Talvez eu não estivesse realmente lá, mas senti a raiva e a tristeza de todas essas pessoas e comecei a chorar. Não conseguia controlar o meu choro. Era silencioso, mas corriam lágrimas grossas que não paravam. Então senti que alguém beijava o meu rosto e acariciava a minha cabeça. Então voltei a mim e percebi que estava sendo acariciado por minha amiga Potiguara e mais uma filha da água. A elemental em questão então me olhou dentro dos olhos
e disse: a dor do mundo não é culpa sua, mas como todos estão ligados, a dor de um também é parte do outro. Tire a dor de quem chora e você não vai chorar, mas faça só o que puder. Eu sou Iana, me chame quando precisar. E quando ela terminou de falar, ela se afastou para atender outra pessoa que também chorava. Então minha consciência se transportou para uma cidade onde eu vi pessoas muito pobres que estavam na rua, enquanto outras pessoas rodavam pela cidade com seus carros de luxo e toda a comodidade que é possível ter uma pessoa que tem bastante dinheiro. Vi em uma calçada um homem que estava doente e magro, enquanto uma moça passava por ele, elegante, cheia de saúde, caminhando rápido apoiada em seus saltos, enquanto nem reparava a tristeza e a pobreza ao seu redor. Então pensei comigo: somos todos um? Será? Eu quero sair disso, não me sinto bem. Daí sorte a minha que minha amiga Poti me chacoalhou um pouco e me ofereceu água, mas eu não quis. Estava fraco, enjoado. Sério, eu não estava achando aquilo muito legal. Até que tudo finalmente passou. Minha mente ficou mais clara e notei que refletia com mais calma e mais clareza. Então disse tranquilo: somos todos diferentes com a nossa individualidade, mas filhos do mesmo Deus. Então somos todos irmãos e uns devem cuidar dos outros. Esse é o conceito de sermos um. Mas eu disse aquilo tão baixinho que ninguém entendeu o que eu estava dizendo. Parecia um murmúrio. Então a Necture me conduziu até a uma cama e eu apaguei. E quando acordei, já estava no Hospital Asclépio, na colônia Jardim Érida, na companhia de Ubiratã e Potiguara. E posso dizer que essa experiência foi proveitosa, mas não é algo simples. É uma experiência muito forte para ser tão frequente para alguns. Mas quando as pessoas estão prontas e são responsáveis, recebem sim sua cura, sua libertação e sua revelação. Sadraque Valmor da Silva.